Então, vamos ver aqui a resposta do conhecimento expandido ao Império AD sobre a história de Karl Marx. Esse vídeo do Império AD é um desserviço a qualquer um que estuda história. Tá? Ele é um desserviço. Né? Vamos continuar. E aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Começou mal, começou usando Rush. Não gosto de Rush. Demorou um pouco, mas saiu. O Impérios AD é um canal bem influente que fala principalmente sobre história e utiliza animações, o que desperta o interesse de muitos jovens. O canal É aquele dos capacetinhos lá de Templário, tá ligado? O cara é fã dos Templários, aí fala que os comunistas que mataram muito. Não, né? Ele ignora a Guerra Templária. Foda-se, né? É aquele negócio, é história freestyle, né? Vambora. possui uma tendência mais ligada ao conservadorismo e à direita, e é claro, isso por si só não é um problema. Contudo, em alguns vídeos o Impérios AD acaba cometendo deslizes ideológicos que comprometem a narrativa histórica e podem acabar trazendo ideias e concepções erradas para muitos de seus espectadores. É exatamente isso que eu vou comentar aqui, mais especificamente falando sobre o seu vídeo A História de Karl Marx. Note que o meu vídeo é apenas uma resposta impessoal e focada no conteúdo e está livre de opiniões. Eu irei apenas explanar trechos errados presentes no vídeo do Impérios AD. É importante lembrar também que eu não irei comentar os pontos corretos do vídeo, e sim somente os incompletos ou incorretos. Para quem não Só pra deixar claro, não existe opinião, tá? Esse negócio de isento de opinião. A partir do momento que você escolhe um tema, já tá sendo opinativo, tá? Vambora. conhece o Conhecimento Expandido, o CE, é imparcial, pelo menos o máximo possível. Então não se confunda, por eu estar falando da direita não quer dizer que eu seja de esquerda. Irei analisar esse vídeo sem Ou seja, de direita. emitir opiniões e sem favorecer nenhum lado. Se você busca a verdade e quer seguir um canal que fala fatos e não tem rabo preso como ninguém, você veio ao lugar certo. Eu gostaria Ou seja, parcial pra um caralho. de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de Quer fazer doação? Faz doação pra ele não, tá? Faz doação pra mim, que eu tenho que comprar livros, livro é caro pra caceta, tá bom? Ajuda eu, não ajuda ele não. ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas, então compre agora sua camiseta enviesada. Na mesma loja você tem uma camisa antifa do Che, do Marx, do Lula, do Bolsonaro, do Churchill, do Einstein. Tô sem palavras. Afinal de contas, ele foi o primeiro a ter coragem para fazer uma crítica sistematizada contra o capitalismo no coração da Revolução Industrial. Bom, eu entendo aqui a intenção do vídeo, porém não. Karl Marx não foi o primeiro a fazer isso. É um pouco complicado de apontar exatamente quem foram os primeiros a fazerem críticas ao capitalismo, mas, com certeza, um grupo que veio antes de Marx foram os socialistas utópicos, como Charles Fourier. Inclusive, o canal possui um vídeo completo falando sobre a vida de Karl Marx. Que bagunça é essa aí dentro? Não é nada, papai. Esses adolescentes. Mas não esqueça de ler a Bíblia e orar antes de dormir, hein? Jesus te ama, meu filho. O pai do Marx era judeu. Tá? O pai do Marx era judeu. Eu acho que não, papai. Deus não era muito amigo de Marx e Marx não era muito amigo de Deus. Ok, isso é uma ideia simplista.
Sim, Marx tinha suas críticas à religião, mas o vídeo falha em explicar o porquê disso. A origem judaica de Marx o expôs ao preconceito e discriminações, muitas vezes realizadas pelos cristãos da Prússia. Esse preconceito levou Marx a questionar o papel da religião na sociedade e contribuiu para seu desejo de mudança social. Mano, aí tem um problema muito grande, porque a crítica do Marx à religião não é só por... pode ser que tenha isso, eu não tenho tanta propriedade sobre a história do Marx para falar, mas a crítica do Marx à religião não é essa. Não é por causa disso, não. A crítica do Marx à religião é outra coisa. Está na introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel, onde ele vai falar sobre a questão da religião como um modo de controlar a sociedade, né? Que ele vai fazer aquela conexão com Hegel e toda aquela questão do Estado e tudo mais. Ele tem que ler o livro para entender, porque é bem complexo, tá? A última vez, Marx, qual é o nome dessa organização secreta bizarra? Tá bom, eu digo. Somos os jovens hegelianos. Eu sei que isso é apenas uma representação, mas Marx nunca foi torturado, muito menos dedurou seus colegas ou algo do tipo. O movimento dos jovens hegelianos criticava o atual sistema vigente, mas era uma organização de membros acadêmicos e não se parecia muito com um culto secreto como o vídeo retrata. Mas que diabos é isso, garoto? Senhor, parece que é uma seita para doutrinar os alunos das universidades. Quer dizer que você quer doutrinar os alunos, Marx? O que é que você tem a dizer em sua defesa? Senhor, é que eu sou... Cala a boca! Seu cachorro? Universidade é lugar para estudar e não ficar organizando baderna, hein? Organizar baderna? Doutrinar? Apesar de serem considerados radicais, os jovens hegelianos apenas se organizavam para fazer críticas ao sistema capitalista, dizendo que a sociedade estava longe da perfeição e ainda continha focos de pobreza, censura e que os não luteranos... Sistema capitalista? Peraí. Acho que cronologicamente está errado, tá? sofriam com a discriminação religiosa. Inclusive, o capitalismo tem vídeo próprio no canal. Em resposta, o governo prussiano reprimiu fortemente esse movimento. A doutrinação não se aplica nesse caso também, uma vez que o conceito de doutrinação implica que a pessoa que está aprendendo não possa criticar ou questionar o que está sendo ensinado. No movimento dos jovens hegelianos, várias ideias eram debatidas. Mas Marx era inteligente, virou doutor em filosofia, e como todo filósofo, ficou chato. Ninguém gostava de Marx e Marx não gostava de ninguém. Ninguém gostava de Marx? Novamente, isso não é verdade. Apesar de, sim, ser impopular principalmente entre a elite, Marx possuía diversas amizades, como Ludwig Feuerbach e Adolf Gutenberg. Ao contrário do que o vídeo dá a entender, Marx também possuía aliados importantes, como a Liga dos Comunistas. Então, não, ele não era totalmente excluído do cenário intelectual ou político. Se eu não me engano, é Liga dos Justos, tá? O nome correto. No jornal, Marx só falava mal, de tudo e de todos. Perdeu a cidadania prussiana, foi exilado para a França, Paris. Só falava mal? Na verdade, Marx falava sobre diversas teses, inclusive sendo um grande defensor da liberdade de imprensa, algo que não existia plenamente na Prússia. E foi justamente por isso que ele foi exilado. Então não é que ele só falava... É Marx que muda o nome pra eu acho que é Liga dos Comunistas depois. Não era a Liga dos Comunistas originalmente, não. O Marx e o Engels que vão propor essa parada depois. Eu acho que inclusive é do discurso dele que vai sair da palestra que ele dá lá, que vai sair aquele livro dele, Salário, Preço e Lucro, tá? Se eu não me engano, acho que é isso. Mal das pessoas. Marx apontava os problemas da sociedade, fazendo críticas construtivas e falando de questões como censura, pobreza e até a habitação dos setores menos favorecidos em Berlim. Ele começou a trabalhar no jornal lá, mas como todo socialista, ele sonhava que um dia poderia ser sustentado por alguém. Prestar atenção ali nos balões de texto, lá faz uma referência ao fato de que teoricamente Marx seria preguiçoso ou não gostava de trabalhar. Isso não tem nenhuma sustentação histórica e a realidade se mostra o oposto disso. Você pode discordar das opiniões de Marx, mas é um fato que ele trabalhava arduamente e dedicou décadas de sua vida ao estudo e a escrever seus livros.
Com as bênçãos de Engels, Marx... E aí eu vou colocar um adendo que é o seguinte, para quem não sabe, o livro Dos Despossuídos, eu tenho ele aqui, eu já li, é um bom livro inclusive, é um conjunto de artigos que ele publica na Gazeta Renana, tá? O 18 de Brumário é um conjunto de artigos que ele publica no jornal, se eu não me engano, é dos Estados Unidos, tá ligado? Ele trabalhava em jornais, muito, ele escrevia muito para jornais, né? Ele tentou alguns empregos formais, como trabalhar em linha de trem, essas paradas, só que ele não conseguiu porque a letra do cara era feia, tá ligado? A letra dele era ruim, né? Tanto é que alguns manuscritos dele, quando foram ser traduzidos depois, quando foram ser compilados em livros depois, precisou de filólogo para decifrar o que o cara escrevia. A letra do alemão era muito feia, tá ligado? Então, tipo assim, resumir com ele só ao trabalho intelectual é maldade, tá? É maldade. Porque tem vários livros dele que são artigos publicados que viram livros. Se eu não me engano, esse último que saiu pela Boitempo, que é Guerra Civil nos Estados Unidos, é um conjunto de artigos publicados pelo Engels e pelo Marx que se foi compilado em livro. Então, isso é mentira, tá? De ele só trabalhava intelectualmente, tá? Tanto é que, por exemplo, boa parte da renda dele vinha da venda das suas obras, ideologia alemã, crítica da filosofia do direito de Hegel e por aí vai, tá? Não era só o trabalho intelectual, não. Tá correta essa parte, mas tem o mais, quer dizer, tá? Não é tão simples assim, tá? Vamos continuar. ficou fora de controle. Criticou a França, arrumou inimigos em Paris e foi exilado, de novo. Em Bruxelas, arrumou mais confusão e foi exilado, de novo. Voltou para a Alemanha de novo, arrumou mais confusão e foi exilado, de novo. Voltou para Paris de novo e foi expulso de novo. Ok, isso era para ser uma representação, mas pessoas com menos embasamento podem facilmente ser induzidas ao erro. Não, Marx não pichava monumentos nem chutava lixeiras. Todas as suas críticas eram intelectuais e na forma da escrita. E novamente, o vídeo dá a entender que Marx simplesmente criticava as coisas porque ele era chato ou algo do tipo. Contudo, a sociedade europeia do século XIX tinha problemas seríssimos, e é um fato que Marx apontava muitos deles. Então, é por isso que ele precisava da ajuda de Engels. Marx era demitido e boicotado por várias empresas, e os Isso é verdade, tá? Isso é verdade pra caralho, por sinal. governos, em sua grande parte autoritários, que Marx criticava, o transformaram em um perseguido político. O Marx morreu. Deixa que eu atendo, querido. Desculpa, gente. O Marx morreu como apátrido, tá? Isso é sem pátria, tá? Desculpa aí o pessoal, é para não dar eco aqui, por isso que eu tô mutando, tá? Deve ser o carteiro. Max, que negócio é esse de iPhone? Sim, é a piada do comunista de iPhone. Mas o ponto aqui é que essa piada simplesmente não faz sentido. Marx, em toda a sua vida, passou por dificuldades econômicas. Apesar de no vídeo mostrar ele tomando um chazinho e comprando iPhones, na realidade, Marx se via muitas vezes desempregado e com péssimas condições. Sim, Engels ajudou e muito Marx, mas isso não impediu de seus 7 filhos nascidos, 4 deles morrerem ainda jovens devido a problemas de saúde que Marx não tinha condições financeiras de tratar. Isso em nenhum momento é citado no vídeo, mas, por ser um perseguido político, Marx enfrentou muita dificuldade financeira e com certeza não possuía luxos capitalistas. Mano, até aqui o cara tá sendo honesto, tá ligado? Pelo menos honesto intelectualmente ele tá sendo. Falando que ele tá sendo um exemplo e tal, falta alguns pontos a ele pontuar, mas pelo menos ele tá sendo honesto. Ele não tá reduzindo o Marx a esse entulho desse vídeo que é o do Impérios AD. Esse cara é nossa, é um escroto. Professor, o que é mais-valia? É quando os patrões lucram e não pagam ao trabalhador o valor total do que ele produziu nos dias de trabalho. Como assim, Não é isso. Não é só isso. professor? Por exemplo, se uma roupa que você fez vale R$100, você deve ganhar R$100.
Se você ganhar R$ 50, você está sendo explorado, porque os outros R$ 50 ficaram como lucro para o patrão opressor. Mas, professor, se o funcionário ganhar 100% do valor do produto que ele produziu, quanto o patrão vai ganhar? Você tá quase lá, tá? Você tá quase lá. A ideia é essa, ele ganhar zero. Acabou a aula, galera. Até semana que vem. Bom, respondendo a essa pergunta, na concepção marxista, o patrão não existiria. Sim, poderiam existir gerentes e administradores, porém, eles receberiam salários fixos de acordo com as suas horas trabalhadas, assim como os outros trabalhadores comuns. O que Marx considera como exploração é o fato do dono dos meios de produção, mesmo trabalhando tanto quanto os funcionários, Donos de meio de produção não trabalha. Ponto. acaba recebendo mais que eles, graças aos lucros. Lucro é opressão e roubo. E daí se o burguês economizou anos, investiu, corre riscos, compra... O Jeff Bezos, Elon Musk, Jorge Paulo Lemann, Paulo Scarfe, essas galera economizou, né? Economizou. Gente, vamos lá. Se você ganhasse R$ 100 por dia do Paleolítico até os dias de hoje, você não seria um bilionário. Tá? Vocês querem uma outra métrica? É o seguinte, se você trabalhasse do dia em que Júlio César, o imperador de Roma, morreu, até os dias de hoje, ganhando $5.000 por dia, pegando todo esse dinheiro guardando, sem gastar nenhum centavo, e vamos supor que não existisse inflação, você não teria 1/10 da fortuna do Jeff Bezos. máquinas, paga aluguel, manutenção, impostos, salário dos funcionários e vai levar anos para recuperar tudo que investiu. Veja, realmente todos esses fatores afetam os burgueses dentro da economia. Mentira, não afeta nada. Não afeta nada. O Jeff Bezos investiu $1 bilhão para fazer a série do Senhor dos Anéis. Vocês querem saber quanto disso que saiu do bolso dele? Nada. Tá? Nada. Porque quando esses caras vão abrir empresa, novas empresas, quando eles vão lançar novos produtos, ou eles pegam dinheiro eles lançam a parada na bolsa, pegam o dinheiro para investir, ou eles pegam empréstimo no banco. O burguês nenhum coloca o dinheiro dele para fazer as coisas. O Jeff Bezos pegou o dinheiro do pai, né? A Amazon ficou 10 anos fechando no balanço negativo. Tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, mano, isso aí não influencia. Objetivamente, isso não tem lastro nenhum. Tá ligado? Lastro nenhum. Sabe por que não tem lastro nenhum? Porque todos os bilionários que você conhece, todos eles têm uma coisa em comum. Todos são herdeiros. Da onde que vem o trabalho dos caras? Hein? Da onde que vem o trabalho dos caras? Vocês são herdeiros? Ah, mas foi o trabalho do pai. Se você for pegar e seguir o rastro para trás, você vai chegar lá no Tratado de Tordesilhas, sabe? Aquele que pegou, riscou o Brasil com a régua assim e falou: essa faixa de terra é sua, essa faixa de terra é sua. Lembra? Essa parte, né? Você vai chegar, por exemplo, lá no feudalismo. É essa etapa que você vai chegar. Se for rastreando o acúmulo de riqueza dessa galera, você chega lá. Fácil. Muito fácil. Tá? Porra, pelo amor de Deus, mano. Investir não é trabalho. Tá ligado? Isso não é Marx, não, gente. Isso é Smith. Porra. Porém, é um fato que hoje, e principalmente naquela época, os burgueses que começaram do zero eram uma minoria. Tá. Vamos ver o argumento inteiro. Vamos falar. Vamos ver. A grande maioria herdou riquezas, ou Amém! 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 Ele falou uma coisa certa. Você não pega a exceção e torna a regra. Tá? Você não pega a exceção e torna a regra. Vocês querem ver um exemplo prático disso, chat? É o seguinte, prático. Exemplo prático disso. É o seguinte. Já se tem documentado, se eu não me engano, uma ou duas pessoas
que conseguiram se curar da AIDS. Já tem documentado isso, tá? Todo o processo, todo o tratamento que as pessoas passaram. A gente já pode dizer que achamos a cura para AIDS? Não. Por quê? A exceção não faz a regra. Correto? Ficou claro? Tá? Ficou claro? A exceção não faz a regra. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que não pode tomar vacina porque ela tem uma alergia a um dos medicamentos, a um dos produtos que é usado para fazer a vacina. Automaticamente todo mundo é alérgico? Não. Por quê? A exceção não faz a regra. Tá? Ou as próprias empresas de suas famílias, e muito do capital também advém de origens aristocráticas. Mas pelo jeito ninguém deu a mínima para essa maluquice de Marx, nem os trabalhadores, porque depois de anos incitando o ódio e querendo ver a sociedade pegando fogo, com 64 anos Marx morre, ignorado, desprezado, sem ver sua amada revolução nascer e o capitalismo morrer. Ignorado? Marx é amplamente considerado um dos, se não o autor mais influente do século XIX. Além disso, Do século XXI também. isso não é citado no vídeo, mas ainda durante a vida de Marx ocorreu uma experiência revolucionária, a Comuna de Paris, que foi alvo de análises de Marx e outros comunistas. Guerra Civil na França. Livro maravilhoso. Salve, salve, camarada. Somado a isso, em 1864 ocorreu a Primeira Internacional, onde diversos líderes sindicais de toda a Europa se reuniram em um evento que Karl Marx teve extrema importância. O vídeo tenta causar a impressão de que Marx foi um fracassado total e que não teve relevância, mas seu trabalho, ainda em vida, foi muito relevante na sociedade europeia. E se ele tivesse vivo hoje, com apenas 203 anos de idade, de novo ele ia morrer sem ver o capitalismo cair. Bom, o capitalismo caiu em vários lugares. Em meados do século XX, metade do mundo estava sobre tendências socialistas e parte considerável delas eram marxistas. O socialismo, inclusive, tem vídeo próprio no canal. Mas, sim, o capitalismo ainda é dominante, ainda mais hoje que apenas alguns regimes socialistas marxistas ainda se mantêm de pé. Abraço, Xi Jinping, meu querido. Me leva para fazer doutorado na China. Em todos os lugares que ele foi aplicado em sua essência, o marxismo se provou uma catástrofe humanitária e social sem precedentes. Essa parte eu quero ver ele respondendo. Em quase todos os casos. Sim, é um fato que a grande maioria dos sistemas socialistas espalhados pelo globo se tornaram ditaduras e muitos deles sofreram com situações de instabilidade. Mas teve um caso que isso não ocorreu, que foi no governo de Salvador Allende no Chile, que um dia ganhará vídeo próprio. Salvador Allende, falando nisso, está chegando o aniversário dele, da morte dele. É o maior atentado terrorista da história. Tá? É o maior atentado terrorista da história. É o assassinato de Salvador Allende. E uma coisa interessante, vamos lá, vamos destrinchar um pouco, porque é o seguinte. Aí é aquela questão, se você for parar para olhar as experiências socialistas, vamos pegar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi o primeiro país do mundo a tornar a discriminação racial um crime. O primeiro país do mundo a colocar mulheres na política. O primeiro país do mundo a tornar a discriminação religiosa um crime. Isso é uma ditadura? A União Soviética mandou primeiro um homem para o espaço do que um negro conseguiu se matricular na escola pública nos Estados Unidos da América. Isso é uma ditadura? A China, recentemente, e que eu estou falando sobre a China, qualquer um pode ir no site do PCCH e conferir, porque eles não escondem nada. Tá? Eles não escondem nada, eles fazem as claras. Tá? Você vai lá, eles aumentaram as cadeiras no legislativo, metade delas é destinada a trabalhadores de base e a outra metade é destinada a trabalhadores de base apenas mulheres. Isso é uma ditadura?
Ditadura para vocês é o quê? É poder votar para presidente ou poder ter participação política? Na China, de 2 em 2 anos, um cidadão qualquer pode apresentar um projeto de lei sem precisar passar por nenhum deputado do legislativo, porque é aberto ao público a apresentação de projetos de lei. No Brasil você pode fazer isso? E aqui é democracia e lá para vocês é ditadura. O que para vocês é democracia e ditadura? É uma fraseologia vazia ou vamos olhar a prática política de todos os países? Vamos olhar a capacidade participativa desses países? Hein? Como é que vai ficar a conta aí agora? Nesse caso, foi aplicada uma teoria marxista. Contudo, ela não resultou em catástrofes humanitárias e nem em ditadura. Na verdade, em sua duração, foi um regime marxista que trouxe progressos consideráveis ao Chile. Contudo, esse governo foi derrubado pelos Estados Unidos. Quem quiser entender, esse governo foi derrubado pelos Estados Unidos com uma tática criada pelo Henry Kissinger. Tá? A tática dele foi de assassinato econômico. Ele criou uma obra que chama-se Fórmula para o Caos. Em 1973, e só durou alguns anos. 100 milhões de pessoas mortas sob a bandeira da igualdade deveria ser uma prova mais que suficiente. Não tem uma linha do Marx que fala que todos têm que ser iguais, tá? Uma linha do Marx. Não existe isso na obra do Marx. E que esse sistema não presta. Realmente, o número de 100 milhões de pessoas mortas durante regimes socialistas possuem um embasamento. Porém... Ah não, velho. Ah não. Não. Vamos ver. Vamos dar o benefício da dúvida? Vamos dar o benefício da dúvida. E os milhões de mortos durante os regimes capitalistas? Ditaduras, imperialismo, intervenções, tudo isso ocorreu graças a países capitalistas. No vídeo, é dito que por conta dessas milhões de mortes, o regime socialista não presta. No Brasil, onde a maior parte da população é negra, tivemos um debate presidencial só com candidatos brancos e o Léo Pérez na porta fazendo manifestação. Exatamente. Aqui é democracia, não é? Cadê o único candidato negro participando dos debates presidenciais? Então, o capitalismo, que também teve milhões de mortes, não presta Bem centrista, mas é aquele centro que pende para a direita, sempre. também? Vamos confirmar se a gente não esqueceu de nada, ok? Sim, senhor. Manda ver. Derrubada violenta da ordem. Revolução Russa. Ok. Classes dominante extrema. Opa, os Romanov, ó. Ruptura Belo e moral. O que fizeram com os Romanov é belo e moral. radical. Igrejinhas fechadas. Ok. Isso é objetivamente mentira. Intervenção despótica no direito de propriedade. Tudo da mãe racha agora. Supressão violenta. Matei foi pouco. Ditadura. União Soviética. E por último, terror revolucionário. Gulag. Tá vendo, camarada? Os gulags foram extintos em 1950. E só para avisar para vocês, os gulags vêm da época do Pedro. Eles vêm de antes da família Romanov, se não me falha a memória. Não foi criado pelos soviéticos, não. Eu consegui fazer tudo direitinho. Pela mãe racha, senhor. Que alívio. Imagina só se depois de tanto esforço alguém ainda dissesse que eu distorci Marx. Olha, na verdade, distorceu sim. Vamos em partes. No vídeo é mencionado ruptura radical e intervenção despótica do direito de propriedade, e sim, isso realmente está descrito no Manifesto Comunista. Contudo, a última parte da ditadura e do terror vermelho, não. Na verdade, no livro de Marx está escrito o exato contrário, a conquista da democracia pelos proletários. Marx previa que seria necessária a tomada violenta do poder pelos proletários, algo que realmente aconteceu na Revolução Russa. O líder dela, Lenin, tem vídeo próprio aqui no canal. Porém, o autoritarismo e a ditadura de Stalin era algo que Marx não descreve no Manifesto Comunista. Quem quiser material sobre Stalin, procura o PDF, tá no meu drive, tá? Tá no meu drive. Stalin, uma história crítica de uma lenda negra, Domênico Losurdo. Tem da Wendy Goldman, Terror e Democracia nos Tempos de Stalin. Tem literatura da Kumpal desmistificando essa história que o Stalin é o tirano. Tipo assim, na moral, sério, tá ligado? Um povo que fala
que fez uma revolução vai aceitar um cara mandar neles. É tipo assim, é acreditar em conto de fada, tá ligado? Portanto, essa parte realmente não está presente no livro. Além disso, no vídeo só é mencionado algumas das ideias do Manifesto Comunista. Ele propositalmente exclui outras partes do livro, como quando Marx fala sobre educação pública e gratuita para todas as crianças e a abolição do trabalho infantil nas fábricas, um problema seríssimo na época. Olha, não tem problema nenhum não concordar com as ideias de Marx e até ironizar elas. Contudo, o vídeo do Império ZD faz mais do que isso. De forma geral, o vídeo tenta trazer a ideia de que Marx era baderneiro, desleixado, ignorado e irrelevante. Contudo, Marx trouxe várias críticas pertinentes ao modelo vigente e sua obra influenciou a vida de milhões de pessoas, positiva e negativamente. Karl Marx foi uma personalidade complexa, como qualquer outra na história. O vídeo acaba trazendo uma perspectiva altamente enviesada, esquecendo de detalhar como Marx sofreu com exílio e pobreza, além de lutar pelos direitos das classes menos favorecidas, algo que o vídeo só dá a entender que Marx queria buscar confusão. Pode notar que em nenhum momento do vídeo eu defendo Marx ou algo do tipo. Aqui, só visei trazer mais conhecimento sobre a vida dessa personalidade histórica. De toda forma, o que eu espero na verdade é que você que está assistindo tenha aprendido algo com o meu vídeo e que entenda o outro lado da moeda. Bem interessante, bem interessante. Tem alguns errinhos ali, não vou mentir pra vocês não. Tem alguns errinhos ali, mas é que tipo assim, o material não é de todo ruim. Tá ligado? Quando você pega pra falar sobre a questão do número de mortes, tá ligado? É tipo assim, na moral, pessoas morrem de gripe, tá? Pessoas morrem de gripe, pessoas morrem de doenças. Então a gente pode pegar todas as mortes que aconteceram no Brasil, todas, desde a colonização até hoje, e falar que é culpa do regime brasileiro. Pode pegar todas as mortes por doença e tudo, falar que é culpa da ditadura ali naquele período, 64 ali até 84, 86, tudo culpa da ditadura. Pessoas morrem, gente. Morrem. Não tem um documento histórico, um único documento histórico que relate ou que aborde que o Stalin mandou matar deliberadamente as pessoas. Não tem um documento histórico que comprova isso. Ah, não, mas eles não vão documentar. Os Estados Unidos documentou todas as atrocidades que eles fizeram. O ataque a Salvador Allende, os golpes de Estado do Oriente Médio, a guerra da Líbia, a guerra do Iêmen, a financiamento do Estado Islâmico. Tem tudo documentado. Porque é documentado. Todos os estados documentam todas as ações. E o que eu acho engraçado é que quando a União Soviética cai, né, os arquivos são públicos. E aí foi um monte de gente lá para tentar provar que esse papo de proletariado era só na frente das câmeras. E quando eles chegaram e examinaram os artigos, os arquivos, eles viram que era sério. Não era só discurso, não era só fraseologia, tá ligado? E aí é toda aquela questão que ele coloca de ditadura, e aí que eu coloco em perspectiva. A União Soviética foi o primeiro país do mundo a tornar o racismo crime, em comparação aos Estados Unidos, que é chamado de democracia desde a sua fundação, não é? Tinha as leis de segregação Jim Crow. O que é democracia? O que é ditadura? Democracia é o quê? É poder votar para presidente? É isso que é democracia? Ou é você poder atuar politicamente? O que é democracia? Fica essa pergunta, não é? Aí tem os exemplos que eu dei ao longo do React, da China, da, de, da União Soviética, você pode pesquisar em Cuba também, tem coisa lá. Então, tipo assim, é aquela questão. Você cria o espantalho e só bate no espantalho. Você atribui as características que você quer, porque o cara do Império ZD mente descaradamente na esmagadora maioria dos vídeos dele, né? Porque é objetivamente mentira, boa parte do que ele fala, né? Gostou? Deixa o like, se inscreve. Até a próxima. Beijo no coração e falou!